Vocês não vão acreditar nessa loucura matemática. O Flamengo hoje é lanterna, mas pode terminar a rodada como líder do grupo. É isso que o PVC explicou. Para evitar o vexame e o quadrangular da morte, a diretoria agiu. Pedro, Ayrton Lucas e Vitão devem reforçar o time contra o Vasco. Acabou só sub-20. E o Mica? O Santos quer, mas o negócio travou. E aí, torcedor? Colocar os titulares contra o Vasco é desespero ou obrigação? Comenta aqui. O Flamengo acabou fazendo uma escolha no Campeonato Carioca, colocou os meninos do Sub-20 para jogar. Hoje é a lanterna do campeonato, né? Não deu muito certo. E agora ele tem que remanejar, refazer esse planejamento para sair dessa situação. Estava para ser definido quais jogadores do profissional iriam se juntar a esse time para dar aquela reforçada, né? Para o time conseguir vencer seus jogos. Já tem alguma definição, Brás? Boa tarde. Boa tarde, Luísa, PVC, Pedro. Pois é, o Felipe Luiz é outro que ainda não sabe se começa a temporada. Nem ele mesmo sabe se vai, né, Brás? Nem ele mesmo sabe se vai. Os 3 jogos, né, iniciais do Flamengo no Campeonato Carioca também foram comandados pelo Bruno Pivetti, técnico do Sub-20. Mas diante de toda a situação, né, que um ponto em apenas 3 jogos, lembrando que são 6 rodadas só nessa fase de grupos, ligou o sinal de emergência no Flamengo. Então a ideia é contar com alguns jogadores profissionais, né? Como eu falei ontem, não vai ser uma força máxima, acredito muito que não vai ser uma força máxima do Flamengo amanhã, mas já deve contar com alguns profissionais no clássico contra o Vasco. E o principal motivo para ter essa mudança de rota é que se o Flamengo cair para o quadrangular da morte, né? Que é o quadrangular que vai decidir quem cai para a segunda divisão do Campeonato Carioca, prever 6 rodadas. Então, e se o Flamengo passar para as quartas de final, mesmo que chegue na final do Carioca, vai jogar menos, vai ter 4 jogos. Ou seja, além de, né, do vexame, né, de cair para o quadrangular, para fuga contra o rebaixamento, você teria um aumento no calendário do Flamengo, e é tudo que o Flamengo não quer, né? Já que ano passado jogou 78 jogos, esse ano já se prevê uma longa temporada pela frente também. Então, assim, o planejamento era... O Flamengo esperava que o Sub-20 desse conta. Antes de continuarmos, dá aquela moral para o QG do Flamengo. Se ainda não é inscrito, clica no botão vermelho e ativa o sininho. E fundamental, já deixa o like no vídeo. Isso colabora demais com o canal e faz o YouTube entregar nosso conteúdo para mais rubro-negros. Estamos aqui todo dia para trazer o melhor conteúdo para você. E aí vai ter que apelar para alguns jogadores do profissional. Lembrando que vai ter um treino agora de tarde no Ninho do Urubu, que vai definir exatamente quem são os jogadores que vão para a partida e se vai o Felipe Luiz para a beira do campo ou se permanece o Bruno Pivetti à beira do campo. Ô, Brás, isso não está definido ainda, né? Tem essa atividade agora à tarde que você está contando pra gente, mas tem alguns jogadores que, vamos dizer assim, estão mais à disposição ou podem estar mais para jogo nesse momento. O Pedro voltou antes dos colegas, né? Ele está bastante focado na pré-temporada, voltou antes dos demais. De repente é um jogador que pode ser atualizado. Outros jogadores que o Felipe Luiz não conta tanto para a temporada, como o Michael, né? Como o Alan, que inclusive estão aí no mercado para serem negociados. Os reforços, o Vitão, que já foi apresentado, o zagueiro Vitão, que veio do Inter, o próprio goleiro Endrio. Esses têm uma chance a mais de estar em campo contra o Vasco? Então, no caso do Vitão, as férias dele foi antes do elenco principal, né? Ele estava no Inter, então por isso ele começou a treinar antes dos demais companheiros, então ele tem chance de fazer a estreia. O André não vai conseguir fazer a estreia porque a documentação dele de Portugal chegou hoje, e aqui no Rio de Janeiro é um feriado municipal, né? De São Sebastião. Eu estou trabalhando, mas é feriado aqui no Rio de Janeiro. Então a Federação do Rio de Janeiro está fechada hoje. Então o Flamengo não vai conseguir regularizar na federação, e por conta disso ele não vai poder ser inscrito. Mas o Vitão ele tem chance de fazer sua estreia. Michael e Alan estão nessa situação podendo sair. De repente a gente vai poder até falar um pouquinho mais do Michael daqui a pouco, mas enfim, eles também podem ser aproveitados. O Everton Araújo, que é um jogador que está com menos minutagem. O Pedro precisa de ritmo de jogo, né? Ele volta ali no meio da Copa Intercontinental depois de um longo tempo longe, então ele está querendo, ele precisa, né, recuperar o ritmo de jogo. Então vamos ver, daqui a pouco, se eu não me engano, é 3h30 o treino. A gente vai ter uma definição aí de quem vai para o jogo contra o Vasco. Lembrando que a situação Taça Guanabara, 2 grupos de 6 times de cada lado. Os 4 de cada grupo avançam e os 2 últimos de cada grupo fazem esse quadrangular da morte, sendo que tem apenas um rebaixamento. Para mim, né, a chance do Flamengo ser rebaixado é mínima, né? Não, Porque e se não classificar também.
Também é mínimo. Também tem a questão da classificação. Não. Mas rebaixar, cai, né? Num grupo com 4, os 4 piores, o Flamengo não vai cair. Mas vai ter que jogar data a mais, o que é bem ruim. Vou fazer uma conta otimista, tá? O Flamengo ganha do Vasco. O Maricá não ganha. O Nova Iguaçu perde do Fluminense. O Botafogo não ganha. O Flamengo pode ser líder quinta-feira do grupo. Não, PVC, tem uma curiosidade também na Taça Guanabara, que é o seguinte: são 2 grupos, mas eles se enfrentam, né? Exato. Entre si. Então, assim, pode acontecer de um grupo inteiro ganhar uma rodada e o outro perder. Exatamente. E aí o Flamengo vira líder na quinta-feira à noite. Pode acontecer. E depois vai jogar contra o Fluminense. A questão só, o que virou um susto pro Flamengo é que o Flamengo pega o Vasco na quarta-feira e o Fluminense no domingo. E se o Flamengo não ganhou, empatou com a Portuguesa, levou 3-0 do Volta Redonda, que é a maior derrota da história do Flamengo pro Volta Redonda, mas é o time sub-20, né? Perdeu 2 jogos e empatou 1, então ele vai ganhar do Vasco e do Fluminense? Pode ganhar. E nesse caso ele é primeiro colocado na segunda-feira, ele vai para a última rodada administrar. Porque se ele ficar em quarto lugar, ele pode ficar em quarto lugar ganhando um jogo, empatando o outro e perdendo o outro. Se ele ficar em quarto lugar, o pior cenário é ele pegar o primeiro do grupo dele, que pode ser o Nova Iguaçu, pode ser o Botafogo. E aí um jogo só ele ganha e vai para a semifinal do campeonato. Então, cara, isso é um estalar de dedos. Nessa Taça Guanabara é um estalar de dedos. Eu sei que eu estou falando de São Paulo, são campeonatos semelhantes, né? A gente começou a temporada falando da hipótese de rebaixamento do São Paulo e estamos falando da hipótese de rebaixamento do Flamengo. A hipótese de rebaixamento do Flamengo é menor, porque o Flamengo pode colocar os titulares a qualquer momento, porque para ir para o rebaixamento não basta terminar na última colocação do grupo, ele tem que ir para o torneio da morte. Então a chance de rebaixamento é mínima e a chance de classificação existe e é muito possível, porque o quarto colocado de 6 se classifica. Sim. É para preocupar tanto assim, Pedro? Ou o cenário não é tão terrível assim quanto está se pintando? Não, eu acho que não é tão terrível. Eu acho que a chance de rebaixamento é muito pequena. Classificação, chegar na quinta em primeiro, eu não sei. A previsão, você mesmo falou. Eu tô exagerando, fazendo um hipérbole. O time do Flamengo vai precisar dosar também, né, o uso do elenco. Porque, se eu não me engano, é Vasco Fluminense, depois começa no Brasileiro, acho que é contra o São Paulo. São Paulo na quarta-feira. E depois joga contra o Corinthians pela Supercopa do Brasil. Isso. Então, assim, não é uma sequência simples também, né? Não dá para botar o time titular todo jogo, então o Flamengo vai ter que ter alguns cuidados. Mas o rebaixamento, para mim, é praticamente impossível a gente falar em rebaixamento do Flamengo. E esse é Ô, Pedro, e tem uma questão. Amanhã, se forem alguns profissionais para o jogo, eles vão bater 9 dias de pré-temporada. É muito pouco, uma temporada 9 dias. E aí você tem... dobro do Corinthians. Pois é. Mas aí tem a estreia, como o Pedro falou, que é no Morumbi, na estreia do Campeonato Brasileiro no Morumbi. E aí depois a Supercopa do Brasil. No planejamento inicial, a força máxima era para estrear contra o São Paulo, a estreia do Brasileiro, força máxima. Não que não contasse com alguns profissionais nos Jogos do Carioca. Força máxima, a princípio, seria para o jogo contra o São Paulo. Mas, dependendo do cenário, né, se o Flamengo perde para o Vasco, perde o Fluminense, lembrando que o Fluminense já avisou que vai entrar com a força máxima domingo no Clássico, no Fla-Flu. Então, assim, vai depender também do que acontecer nesses 2 clássicos. Né? Ô, Braz, desculpa, eu não tava rindo de você, eu tô rindo da situação, Ele tá rindo do regulamento do calendário do futebol brasileiro. É que a gente tá falando assim, não, o calendário do futebol brasileiro neste ano melhorou. Aí você fez uma observação absolutamente correta, quer dizer, seria o 9º dia de trabalho dos jogadores que voltaram. Sim, aí você para e olha e fala assim, cara, o Corinthians voltou no 5º dia de treino, o Palmeiras voltou no 5º dia de treino, e a gente tá dizendo que o calendário melhorou. Vasco também, né? O Vasco jogou a final contra o Corinthians e jogou a primeira rodada com o time principal, com a força máxima. Exato. Isso que eles voltaram foi dia 5 ou dia 12, hein, Braz? Foi dia 12, o principal? O Flamengo voltou dia 12. Pois é, deu o quê? 20 dias do jogo... Foi dia 17 o jogo do Flamengo. Pois é, do jogo contra o PSG. Deu Corinthians 20 e Vasco foi dia 21. Sim. Não, o Flamengo... O Corinthians é pior ainda. A gente falou ontem, o Flamengo está certinho no planejamento de colocar o Sub-20. Não tem dúvida que o Flamengo acertou no planejamento de colocar o Sub-20. Não se trata disso. A questão é você pensar que o Corinthians e o Vasco jogaram o último jogo da temporada 2025 4 dias depois do último jogo do Flamengo. Ainda que o Flamengo tenha jogado dia 17 em Doha e tenha chegado dia 19 no Brasil, dia 19 os caras chegaram, fizeram a festa, foram recebidos
e estavam de férias. Dia 21, Corinthians e Vasco estavam jogando. Sim, sim. Você vê, né? Nem tempo, nem 30 dias de férias, né? Os jogadores não tiveram também, além do pouquíssimo tempo de preparação para já Nem entrar Luiz em campo com o Oliveira, jogo valendo. Nem Luiz Oliveira, nem Paulo Vinícius Coelho, nem Pedro Lopes, nem Bruno Braz, nem o Corinthians, nem o Vasco, nem o Flamengo. O quê? Tiveram 30 dias de férias. 30 dias de férias. Ô, chefe, o PVC tá querendo férias aqui, ó. Então, ouça uma reclamação dele. O Braço tá trabalhando Hoje no é folga aqui, feriado. pô. Nós tá Feriado, trabalhando no pô. feriado, você tá reclamando, PVC? Tem que ganhar dobrado dia de feriado, hein, Brás? Pelo menos isso. Opa! É. Ô, Brás, vamos falar de mercado da bola? Já que você tá animado nesse feriadão aí pra trabalhar, tá trabalhando bastante. Michael é um jogador que tá aí, né, pra ser negociado já tem um tempo. Agora o negócio parece que avançou com o Santos, mas ainda tem uma pendência, né? O que tá pegando? Não é uma pequena pendência, né? Então, a apuração que eu tive hoje pela manhã é que entre Flamengo e Santos as conversas avançaram bem, assim. Só que o Michael tem luvas a receber do Flamengo na casa dos 2 milhões de reais, que ele, como está aí no título da minha matéria, ele não abre mão de receber essas luvas. E ainda não tem, até da apuração que eu tive do próprio Flamengo, confirmando essa pendência, e essa pendência ainda trava a transferência do Michael para o Santos. O Michael está batendo o pé, que não vai abrir mão desses valores, e o staff dele e o Flamengo tentam chegar a um acordo em relação a esses valores. O Santos já sinalizou que não vai assumir essas luvas, né, que é uma coisa entre o Michael e o Flamengo, e, enfim, aí o Michael agora tenta resolver a situação, mas entre o Michael e o Santos, e entre o Flamengo e o Santos, a coisa já caminhou. Falta agora resolver essa pendência Michael-Flamengo. O Michael, vai lembrar, ele, no segundo semestre de 2025, ele fez 5 jogos só pelo Flamengo. Então, assim, ele não está sendo aproveitado pelo Felipe Luiz. Então, assim, e também não está nos planos para 2026. O Flamengo não vai oferecer dificuldade na negociação, mas a dificuldade que acontece é da parte agora do Michael querer receber esses cerca de 2 milhões de reais. E para eu saber quem são os verdadeiros rubro-negros que ficaram comigo até o final, lanço o desafio. Comenta aqui embaixo, Mengão. Quero ver quem tá fechado com o canal. Já deixa o like, se inscreve para não perder nada. E até a próxima. Fui!